Arriba! Tá aí, boa tarde a todas e todos, no ar mais uma live do Paralelo 30, nessa sexta-feira, 3 de julho de 2020, 3 horas e 2 minutos, atualizando aqui a temperatura em Rio Grande, chegando nos 12 graus, sensação térmica abaixo de 10, 9,4, e a umidade relativa do ar é 65%. Esse é o inverno rio-grandino, uma ótima tarde aí. É verdade. E o nosso boa tarde e o agradecimento, né, a toda a organização e articulação coletiva feita aí pela Andréa, que vem representando o CEPER Sindicato e chamando colegas, né, professora, professor, estudante, representante de alunos e alunas também. E eu comentava, antes de passar para vocês, comentava aqui antes da gente entrar no ar, que nós tivemos só na chamada, que foi feita já tardiamente, a gente fez ontem à noite ali a chamada, mas a gente já teve mais de 700 pessoas envolvidas, alcançadas com a chamada, e eu disse para o Rafa, né, isso mostra a força que tem uma organização, uma articulação coletiva, né, Andréa? Boa tarde. É verdade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Deca. Boa tarde, Nilson, Cibele, Rafa, Gabi. Também quero agradecer aos colegas que se dispuseram e a Gabi aí a estar aqui conosco hoje conversando um pouquinho, né, sobre este tema que nos move, né, que na verdade move a nossa vida. Nós vivemos, né, porque somos educadores e não tem como não conversar sobre isso, né. É isso mesmo, e já, então, anunciando a nossa pauta, a gente hoje vai falar da situação, né, da educação no estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai trazer, já faz tempo, né, Andréia, que a gente conversa sobre isso e faz esse acompanhamento do quanto vem sendo atacada, né, a educação no Rio Grande do Sul, do quanto vem sendo precarizada e, na situação de pandemia, essa situação se fragiliza ainda mais. Então, a gente quer ouvir, né, as representações. Temos aqui trabalhadoras, trabalhador da educação, temos estudantes, e a comunidade toda sente, né, e sofre com essa falta de escuta, com essa falta de comprometimento do governo do estado com a nossa educação. Então, queremos ouvir vocês, como a comunidade escolar vem sentindo, assim, né, esse momento de pandemia e essas propostas, acho que sem eco, né, sem construção coletiva dadas aí pelo governo do estado. Não sei quem quer começar, fiquem muito à vontade. Eu acho que eu posso dar uma conjunturada primeiro, né, Deca, assim, depois a gente passa para os demais, porque mais do que importantíssimo a gente ouvir o Enilson, que está aqui hoje e como professor, mas também é diretor de escola, acho que traz um olhar muito importante para a comunidade entender o que está vivendo, né, as gestões das escolas. A Cibele, que é nossa companheira na diretoria, mas que é professora, tem 2 escolas, né, trabalha em 2 escolas importantes da periferia, Loreia, Tamandaré. A Gabi, representando um grêmio estudantil importante, né, da Escola Juvenal Miller, uma escola que também é uma escola de formador de professores, que tem o curso do magistério, então tem a situação também de estágios, e estudante, trazer um pouco desse olhar também, para a gente ouvir, importante a gente estar construindo isso junto. Acho que é importante dizer, falar enquanto direção do sindicato, né, nós seguimos trabalhando muito, porque as demandas da categoria não cessaram por conta da pandemia, né, muito pelo contrário.
só se agravaram ainda nesse período, né? A gente segue com os nossos salários atrasados, virando mais de mês, né? As pessoas tendo que driblar aí o orçamento para poder sobreviver. Seguem os descontos ainda de uma greve que fizemos justa, legítima, em defesa dos nossos direitos, contra esse atraso de salários. Então, aquela greve de final de ano ali, dezembro e janeiro, início de janeiro, e que ainda o governo segue descontando, né, do salário das pessoas. Alguns já terminaram, outros ainda não. O desconto ainda não cessou. Um salário defasado, congelado já há quase 6 anos, sem reajuste, e passou por uma reforma brutal agora nos seus planos de carreira, né? Aposentadorias que mudaram as regras, pessoas que estavam ali prontas para se aposentar e que já não puderam se aposentar e não vão se aposentar. Então, com tudo isso, ainda para completar nessa situação da pandemia, a pressão nas escolas para os colegas poderem dar conta de um atendimento remoto aos estudantes, um atendimento que está sendo feito por sua conta, né? Não tem um recurso, não tem uma contrapartida do Estado, nenhum aporte financeiro para o professor ou professora poder garantir a sua internet, poder garantir um aparelho para poder preparar suas aulas. Então, essa é a realidade dura, bem resumida, né, sem entrar em muitos detalhes, que a gente vive, né, dando conta de atender os estudantes, sabendo que a grande maioria não está sendo atendida, não está, porque não tem alcance essa questão das aulas virtuais e das atividades encaminhadas pelo WhatsApp, o Facebook, agora a plataforma Classroom, né, que na verdade a gente tem uma realidade de 50% dos nossos estudantes conseguiram acessar essa plataforma, talvez tenha aumentado um pouquinho mais agora essa semana, mas os números que nós tínhamos até a semana passada era de 50%, e muitos dos nossos próprios colegas professores sem ter acesso. Isso é uma demanda que chega todo dia no sindicato, que a gente encaminha para o jurídico, a gente encaminha, procura CRE, vê o que pode fazer, colegas que não têm como acessar. E aí, como é que tu vai fazer? Tu vai te deslocar até a escola? Tu coloca em risco a tua vida, dos que vivem contigo, de outras pessoas. Os deslocamentos até a escola, o plantão que está acontecendo nas escolas, que a gente é radicalmente contra isso, o CEPERS tem se posicionado publicamente em relação a isso. O governo não nos escuta, literalmente não nos escuta, não quer a participação do CEPERS. Um comitê organizado para estudar a questão dos protocolos para o retorno às aulas, o CEPERS não compõe, não faz parte, mesmo já se colocando à disposição para fazer parte, não é chamado, e a fala do governador na imprensa foi de que não chama porque tem diferenças ideológicas com o CEPERS sindicato. Então, é essa realidade que a gente está vivendo, um governo que vai para a mídia e fala muito bonito, né, e que pode enganar uma grande parte da população, mas que na prática, ontem, por exemplo, o vídeo que ele fez de manhã, pedindo, implorando para a sociedade gaúcha que não saia de casa, que siga os protocolos, que cuide das suas vidas, mas a ordem para as CREs e que automaticamente vão para as escolas é que se mantenham os plantões, que os professores, as equipes diretivas, funcionários de escola têm que seguir atendendo nas escolas. Então, é um discurso para uns, né, e na prática tem uma postura totalmente contrária, com seus servidores, com a preocupação com seus servidores, nós que estamos ali, os educadores ali na ponta, não há. Então, um pouquinho só conjunturando isso, né, e eu acho que é importante a gente começar, de repente, talvez pelo Enilson, assim, ouvir um pouco, né, das escolas, das direções, as ordens, o que recebem, né, como que os gestores estão tentando driblar toda essa loucura que a gente está vivendo. Importante, fiquei agora pensando também nesse discurso, né, de por favor, fiquem em casa, e uma ação imposta diferente, né,
abrindo escolas e exigindo uma dinâmica que não condiz com a realidade nem de professores, e acho que na maioria dos alunos também não, o quanto isso estimula a população a não cumprir o distanciamento, o isolamento, né? Porque fica muito no exemplo. A gente tem muito a expectativa, né, enquanto comunidade, enquanto população, do que os gestores estão dizendo e fazendo. Então, se a gente propõe algo, né, lança um discurso muito bonito, mas age de uma forma diferente, sim, né, as pessoas vão descumprir, como a gente tem visto muito acontecer, né, as pessoas vão descumprir a necessidade de cuidado, de distanciamento, e a gente cobra de quem depois, né? Então, acho que é algo que a gente precisa estar muito atento também. A Andréa sugeriu, quem sabe o Enilson. Enilson, se tu quiser abrir o teu microfone e trazer também um pouco para a gente da realidade que tu tem presenciado também no ambiente escolar, junto com os colegas, alunos e alunas. A gente não está te ouvindo. Agora parece que tu ficou sem áudio. Vamos ver. Ainda não. Quem sabe, para a gente evitar que tu fique sem tira o fone e vamos sem fone mesmo, a gente fecha os nossos microfones aqui. Vamos ver se agora a gente consegue te ouvir. Tá, boa tarde a todos. É um prazer estar com os amigos aqui, né, com os companheiros para a discussão. E eu ouvi muito baixo a ideia geral dessa incoerência que é enquanto no futebol ali é uma muito grande para que não tenha o que de fato está certo, para as escolas há uma que a gente trabalhe. Agora vocês olhem aqui a situação nossa de Bujuru, que é uma situação ímpar, né? Uma escola ímpar, os alunos vêm da estrada, mas a primeira pessoa de São José do Norte que foi confirmado com Covid foi o motorista do nosso ônibus. Então, só aí já é um sinal de alerta suficiente. O ônibus aí com 20, 30 crianças são 800 contatos diários de transmissão. Outra questão que eu não vi se a Andréa abordou, mas é a questão da internet. Antes do programa começar, eu me criei em valeta, estampando, jogando futebol, subindo em árvore. Então, para nós, que somos migrantes digitais, é muito difícil a utilização das tecnologias, mas, como tudo na vida, a gente se esforça para usar. Já o meu ente netinho aí, ele aprendeu o WhatsApp dele, mas quer ver o que a Mana está escrevendo, e saiu lendo, ficou boca aberta. Né? Então, são diferenças assim, fundamentais. Só que não basta isso. Tem uma professora na escola, por exemplo, que tem uma boa propriedade rural, ela paga R$250 de internet via Embratel e não tem um bom contato. Então, uma coisa é a nossa necessidade de os meios. É preciso que os alunos usem, os alunos e os professores se comuniquem pelos meios virtuais. Mas não é educação. Poderá no futuro ser. No momento, é importante assim, como um contato com as comunidades. Né? Eu vejo e outros lugares, mas mesmo aqui dentro de Rio Grande, esse contato diário, esse contato semanal do professor e da escola com os alunos por forma virtual ajuda a dar uma para vencer esse momento de quarentena, para vencer a depressão, para vencer a falta de objetividade. Então, ele tem importância, só não pode ser considerado como o nosso trabalho pedagógico. É uma parte dele, uma parte importante, uma parte necessária, não pode ser desconsiderado. Mas boa parte dos nossos alunos não tem acesso a eles. São questões bem complexas para trazer, né, além das incoerências administrativas. Por exemplo,
Eu, eu digo que eu já tive Covid 5 vezes desde que começou a quarentena. A gente fica gripado e ninguém é testado, ninguém sabe se, se teve doente ou não. Se um professor quiser saber qual a situação, vai ter que pagar particular, porque só paga se o médico mandar fazer o exame. São muitas as questões que a gente tem que levar para discutir. Por favor. É verdade, né? Que ótimo ouvir. E Nilson, assim, a gente conseguiu te ouvir, te entender, né? Mas em alguns momentos falha a conexão, e isso acontece por vezes na minha, por vezes na do Rafa. A gente já teve, inclusive, enfim, pessoas que constroem já as pautas do paralelo há bastante tempo, há anos, nos dizendo que não tem condições de participar das lives, porque na sua região a internet é muito ruim. Por que eu estou trazendo isso? Justamente, né, para reforçar o que vocês estão dizendo aqui. Né? Como a gente vai usar como fonte, né, de principal de ensino algo que não tem estrutura, né, na nossa região, no Brasil, além de todas essas questões de ter familiaridade ou não com essas tecnologias, de ter o recurso, né, conseguir custear ou não, a gente tem um sinal de internet, uma abrangência de péssima qualidade ainda, né? A gente que trabalha com comunicação já tem dificuldade, né? Exatamente. Né? Então, a gente vem desde a primeira live, né, Rafa, trazendo isso. A gente diz como querem essa educação né, de modo remoto, se a gente não tem estrutura para isso, né? E a gente está falando aí de uma diversidade de problemas, né? Tanto da familiaridade, quanto da gente ter ou não ter o recurso. Sim, e como professores e professoras, a Andréa trouxe bem na fala inicial dela, né? Lembrando toda a história de luta, que já está há anos sendo a categoria atacada, com salário atrasado, parcelado, enfim. E aí, junto com isso, tem essa limitação que acho que de todos e todas, que né, enfim, da dificuldade da internet mesmo, né? Então, mas vamos lá. Quem sabe, Gabriele, não sei se tu quer trazer para a gente como é que vocês, enquanto estudantes, estão enxergando isso, como é que estão se organizando. Acho que tem que abrir isso. Me escutar? Agora sim. Que tá meio travado aqui para. Deu? Primeiramente, boa tarde, né? Eu queria agradecer o convite para essa live. Acho bem importante nesse momento que os estudantes sejam ouvidos, né? Que não é uma coisa que acontece muito dentro da escola. E eu concordo muito com o que a Andréia e com o Enilson disseram, né? Que não tem o apoio do Estado, nem para os professores e muito menos para os estudantes, né? Não é pensado nesses estudantes, nesses professores que não têm acesso e que muito menos têm apoio psicológico, emocional dentro da escola, e que existe sim essa ansiedade, uma insegurança, né? De fazer os trabalhos, de entregar um conteúdo da parte dos estudantes, de terminar isso, de passar o ano, né? Como o Grêmio do estudantil, assim, a gente recebe muitas reclamações justamente por representar os estudantes, de que os alunos não estão conseguindo acessar os drives, não estão conseguindo acessar aquela plataforma do governo, e apesar do que dizem, né, que a gente nasce sabendo mexer e tal, a gente tem dificuldade também em mexer no e-mail, nunca enviamos um e-mail na vida, sabe? É uma coisa que eu mesma tive que aprender a fazer. Aprender a mexer nessa plataforma, e também a crítica de que essa plataforma tem muitos erros, né? Muitos estudantes também não conseguem fazer esse e-mail do governo, não conseguem acessar a plataforma, e tem essa dificuldade. Sem contar com os estudantes, com os profissionais que não têm acesso à internet, né? Que aí a dificuldade é bem maior. Mesmo nas aulas presenciais, alunos e professores não tinham, às vezes, condições de ir trabalhar, né? Não tinham como pagar a passagem, não tinham nem o que comer em casa. Aí existe também essa questão da merenda, né?
que muitos estudantes iam, e talvez a única refeição seria a merenda escolar, e aí agora não tem mais esse acesso, e tem que continuar insistindo em fazer os trabalhos. Também queria falar, né, que existe uma dificuldade em conciliar trabalho, conciliar as atividades, conciliar as atividades domésticas, muitas vezes por parte bem maior, assim, das mulheres, né, e talvez, sei lá, quando a pessoa tem que cuidar de algum irmão, de algum sobrinho mais novo, e isso no dia a dia não é pensado, sabe? Uma grande crítica que acontece é que a quantidade de trabalhos, a quantidade de conteúdos que é entregue aos estudantes é bem maior durante a pandemia do que nas aulas presenciais, né? E aí acaba sendo um peso maior por essas pessoas já não terem um certo apoio emocional e estarem preocupadas em fazer as atividades. Eu acho que de início é só isso. E já é bastante coisa. É verdade. Tem uma série Não, de muito bem colocado. É importante a gente pensar nessas questões todas, né? E passando até para a Cibele, para tu trazer um pouco também como tu tem vivenciado, percebido isso, são muitas questões, né, que vão sendo levantadas e que fica cada vez mais nítido de que não há nenhum espaço de escuta, né, da gestão do governo do Estado por parte de ouvindo professores e professoras, estudantes, famílias, né, que muitas vezes são caladas, né, que não são ouvidas. A Lilian Ney tem uma série de comentários ali, o Rafa daqui a pouco, quem sabe, consegue trazer, mas a Lilian Ney traz justamente isso. Ela diz, muitas vezes nossas vozes são caladas em diferentes situações. A internet e suas tecnologias também se incluem nesse movimento. Como pensar educação se nem todos têm o mesmo acesso às mídias? Ou como se organizar para os estudos online se muitos desses estudantes não têm, muitas vezes, nem um celular? Então, é uma das questões que a gente está trazendo aqui, né, e mais uma diversidade de outras situações da vida real, né, que a André, o Enilson, a Gabriele já trouxeram aqui para a gente, e que mostram que não existe escuta, e não é... o governo do Estado ele não escuta, e não é o sindicato que ele não escuta, né? Ele não escuta a categoria, ele não escuta quem está ali trabalhando, quem está ali estudando, né? E isso é bastante grave, né? Não sei se vocês estão me escutando direitinho aí. Eu queria agradecer, então, por poder participar desse debate, né? Boa tarde para todos. Gabriele, como é bom poder te ouvir, né? Então, enquanto professora, os teus anseios, assim, eles se cruzam com os meus, porque a gente entende. Eu sou professora da série Sinais do Ensino Fundamental, trabalho com a EJA, que é uma preocupação grande que a gente tem agora nesse momento, e também trabalho com o ensino médio, né? As duas escolas que eu trabalho, a gente tem uma adesão baixa, assim, né, no acesso ao aplicativo, baixa, se a gente for comparar ali as turmas e as regiões dessas duas escolas, né, também na entrega dos materiais físicos, que também a gente tem que dar conta. Então, enquanto professora, eu posso dizer que a nossa situação é tentar entender, né, essas determinações que vêm através da direção, da coordenação da escola para nós, e como que a gente vai traduzir isso para os nossos alunos da melhor forma, e ainda assim a gente consegue ver que não existe esse cuidado, porque na sala de aula a gente está com vocês lá e a gente consegue dizer, olha, essa semana a aula, são 2 aulas de biologia hoje, na terça-feira, na quarta tu tens isso, então te organiza desse jeito, né? E vocês em casa, como fazem isso, né? Como que vocês organizam? Agora é a hora de eu pegar o caderno, agora é a hora de eu pegar o aplicativo. Não, mas eu tenho que cuidar do meu irmão. Fora que é um processo. Então, a juventude, né, é um processo de refinamento de todas essas atividades, né, de entendimento das ações que tem que realizar no dia a dia, dos riscos que corre se não fizer isso ou aquilo lá. E isso passa por nós, professores, mas eu acho que o governo não está enxergando também, né? A gente está trabalhando com
de uma juventude que está em formação ainda, que não são adultos, não passaram pela época de usar o e-mail como a gente usou. Então, quando a gente começou lá, entramos na faculdade, foi o primeiro contato que eu tive com o e-mail. Bom, agora, né, a gente dá prosseguimento, mas vocês não tiveram isso, né? Então, e a gente quer que vocês chequem e-mails como a gente tem que checar também no dia a dia. Que mais? Eu acho que o Enilson falou algo muito importante, que é a questão da internet, e aí eu preciso chamar a atenção também dos aplicativos de mensagem instantânea, porque para nós, professores, isso é... Eu sempre fui chucra para essas coisas, assim, eu tento usar no limite, mas a gente não realizou esse debate enquanto trabalhadores, né? E também enquanto trabalhadores em educação, né? Sobre os contatos com a comunidade escolar, utilizando as redes sociais, utilizando os aplicativos de mensagem instantânea, qual é a melhor forma de uso, quais são os limites desse uso, porque a gente fica escravo disso, né? E quando a gente não olha para isso, a gente acaba se tornando escravo disso, né? É um perigo que a gente está passando. Então, eu faço parte de um dos grupos de professores que está fazendo contato com os alunos. Eu sou responsável por uma turma do Moreia, do turno da tarde, para fazer esse acesso dos alunos ao aplicativo, e não é fácil, tá? Não é fácil. Se eu conseguir contato por telefone com metade da minha turma, eu posso me garantir, assim, um pouco feliz, mas mesmo assim, a gente tem que estar atrás. Então, eles mudam muito de número de telefone, o acesso à internet não é como a gente pensa que é, e não é como nos webinars, né, do governo, eles estão dizendo que é. Ontem, no webinar, eu estava assistindo, e numa das falas ali, uma das apresentadoras ali, né, estava falando, ela disse que tem restaurantes que estão fornecendo Wi-Fi para as pessoas da comunidade acessarem, para os filhos poderem acessar o aplicativo, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente entende, né, que é uma boa ação, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de garantia, a gente está falando de direitos, né? E ainda assim, é aquilo, né? Passa por nós, a gente tenta fazer da melhor forma, mas ainda não é a educação que a gente conhece, aquela da sala de aula, do olho no olho com o aluno, tirar as suas dúvidas, os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, os alunos que são incluídos, os alunos que estão na EJA. Então, os alunos dos cursos técnicos, é tudo muito variado para a gente dizer assim, é um bloco só, age dessa forma, não tem como. Então, eu acho que já deu para passar um pouquinho da minha angústia para você. Não, muito importante, né, ouvir vocês e ouvir essa diversidade, né, de experiências, assim, né. Eu disse já no início da live aqui da importância e uma das formas que a gente conseguiu enxergar o quanto a construção coletiva, que é o que a Andrea de pronto se propôs quando a gente convidou, né, o CEPES para conversar sobre esse assunto, e aí a Andrea disse, vamos ver professor, diretora, enfim, estudantes, para que a gente consiga ouvir várias pessoas, porque acho que isso, comentei no início, né, que um dos resultados disso é o alcance que tivemos, né, ali em 1 hora já da chamada circulando, a gente tinha mais de 300 pessoas alcançadas, hoje já passou de 700 pessoas alcançadas só na chamada. E por que eu estou trazendo isso? Né? Justamente para reforçar que aqui não é só o CEPER Sindicato, e olha que só o CEPER Sindicato já é bastante coisa para a gente ouvir, né? Porque é uma luta construída por várias pessoas, né? E quando o governo diz que não escuta o CEPER Sindicato, porque tem diferença ideológica, parece que ele está dizendo que não escuta uma pessoa, aquela pessoa, né, e não é uma pessoa, né? Nós temos, Andrea, quantas pessoas o CEPERS aqui, o núcleo aqui representa, quantos trabalhadores e trabalhadoras, né, esse núcleo daqui representa? Se tu quiser trazer para a gente isso, para a gente também entender quantas pessoas estão sendo caladas diretamente, né, que é um número de professores e professoras vinculados ao sindicato, e fora esse número, temos toda a comunidade de estudantes e as suas famílias também, né, que não estão sendo ouvidas. Se a André consegue tirar o microfone do mudo, foi e voltou, né? Agora foi.
Deu? Deu. É o dedo nervoso, assim. Deca, assim, ó, nós temos sócios no sexto núcleo, 2.600, em torno de 2.600 sócios. Mas desses sócios, em torno de quase 50% são aposentados, né, da ativa. Mas, na verdade, assim, a gente tem uma categoria hoje atuando em torno de perto de 2.000 trabalhadores na ativa, né, em toda a nossa região, Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí, né, e mais os aposentados, claro, né. No estado, nós estamos com 80 mil sócios, né, mas é uma abrangência de mais de 100 mil trabalhadores em educação, entre ativo e aposentado. Então, é disso que a gente está falando. Isso os diretamente, como tu diz, né? Mas, na verdade, a gente representa, se tu contabilizar que entre nós temos todos os estudantes, são 16 mil estudantes na nossa rede estadual, envolvendo esses 4 mil municípios, um pouquinho mais de 16 mil, não sei dizer exatamente, mas é mais de 16 mil estudantes, e as suas famílias, e as nossas famílias, e o que está em torno da gente, né? Porque tudo isso está envolvido nesse sistema, né? Porque, principalmente quando a gente escuta tanto a Cibele, o Enilson e a Gabi, nos 3 contextos, né? O professor ali da ponta, o diretor de escola, que está com essa tarefa, é professor, mas está com essa tarefa administrativa e que tem um peso muito grande, porque fica sobre ele também a responsabilidade por todos os seus colegas, né, os professores e trabalhadores e os estudantes, e o que a Gabi nos traz de ansiedade, e que a gente acaba percebendo isso, que para mim é nítido, né, há um adoecimento muito grande na nossa categoria, nesses nossos estudantes, e o que está em torno de nós, porque as pessoas que estão na nossa volta também adoecem e sentem essa ansiedade. A preocupação com uma pandemia, que não é pouca coisa, não é, né? A gente está vendo na nossa região aí um aumento grande, talvez a semana que vem estejamos aí mudando de bandeira, né? Por uma situação mais grave, e mais essa angústia, essa preocupação com a escola. Não é dizer que não teria que ter nenhum contato, né? Eu acho que isso também a gente tem que conversar. Nós estamos há 3 meses, quase 4 meses já aí, sem nada, né, no isolamento. Então, assim, é importante, sim, eu acho que isso, eu pelo menos na minha opinião, né, nunca me coloquei contra a essa situação de ter um contato, de alguma forma, com os nossos estudantes. Eu acho que isso é importante, manter este vínculo, de alguma maneira, um vínculo afetivo, mesmo que distante, mas que a gente pudesse ter esse contato. Eu sou mãe também, eu acho que não posso também deixar de falar que a gente não tem um pai, uma mãe aqui, mas eu sou mãe, né, a Deca também é mãe de uma, não é da rede estadual, mas, né, é estudante, né, em fase inicial. Meu filho está no 8º ano, na escola Bibiano aqui, escola da rede estadual. Quando começaram as atividades, eu tinha uma ansiedade, assim, de que, gente, só veio uma, né? Toda hora, porque eu estava no grupo do WhatsApp da turma dele, porque ele não tinha. Neste meio tempo, a gente teve que providenciar um celular para ele, e coloquei ele, porque também, assim, ele está com quase 14 anos, eu não posso assumir isso para ele, né? Ele tem que ter autonomia de buscar as coisas, e eu estava fazendo isso. O que chegou de atividade? Ai, só isso, achava pouco, né? E aí uma preocupação assim, gente, mas será que isso vale? Como é que isso vai ser validado? Isso não pode ser validado, uma atividade por semana de cada matéria. Então essas angústias devem, eu imagino que para todos os pais também passem, né? E a gente escuta muito, vê assim, mas esse ano a minha mãe disse, esse ano já não vai valer mais, né? As crianças não estão tendo nada. Mãe, ano letivo não é a mesma coisa que ano civil. O ano letivo, quando começar, vai valer. Tudo tem que ser considerado. Mas isso é muito difícil. Eu acho que isso também para os pais é uma angústia, né?
São 6 meses, são 1 ano, como é que vai ficar a vida, né? A formação dessas crianças, desses jovens, que estão hoje, o meu é quase que 24 horas no videogame, agora a briga da disputa da internet, porque é o videogame, ele já fez as tarefas que tinha que fazer e fica no videogame. Né? E aí, não que não tivesse isso com a aula normal, mas tem uma rotina, a falta dessa rotina, né? A rotina que a gente diz que é tão importante, tu também psicóloga sabe disso, né, Deca? Essa falta de rotina na vida da gente, na vida deles. Então, a gente não tem como avaliar, mas eu sempre coloco isso. Só vamos poder ter uma avaliação realmente dessas coisas quando a gente retornar disso, né? Quando essa pandemia passar, porque vai passar, a gente tem que ter esperança disso, e isso vai passar. E aí, com toda tranquilidade, a gente poder avaliar, né? Algumas coisas ficarão perdidas, né? Não vai ter como retroceder. E a gente tem que pensar no futuro, então, como resgatar o que é possível de ser resgatado. Agora, é difícil da gente pensar na sobrecarga e o adoecimento que a categoria está, de que forma ela consegue também atender esses estudantes e dar conta dessa ansiedade dos estudantes por não estar bem também, né? Por também estar nessa pressão, por também viver e não ter um retorno de quem deveria dar, assim, uma tranquilidade, uma garantia de que a coisa, não, tudo bem, tranquilo. O que a gente fala, mas assim, na verdade, o que tem na prática? Ameaça, se não fizer, tu é demitido, se não fizer, tu vai perder a hora, né? Entendem a situação? O assédio moral que vive a categoria. Mas aí tu diz assim, mas eu não tenho acesso. Tem que dar teu jeito, se não tiver acesso, tu vai perder as tuas horas, tu vai ser demitido. Essa não é a contrapartida não é no sentido assim de te acolher. Não, vamos dar um jeito. Tu não tens internet? Não, é mentira. A impressão que a gente tem é que para o governo e os agentes do governo, que estão no governo, quando a gente diz que as pessoas não têm, é que estão mentindo, estão querendo fazer corpo mole, não estão querendo trabalhar. Essa é a impressão que a gente tem. Ontem nós tivemos uma audiência com o governo, ficou outra marcada para a semana que vem. Apontamos essas coisas, mas o discurso é como eu volto a dizer, lá na reunião com o CEPERS, o que é dito? Não, mas a ordem para as coordenadorias não é para fazer isso, não é para estar todo mundo na escola nos plantões, é para fazer um revezamento. Se não tem necessidade, não é para ir. Só que na ponta, não é isso que a gente recebe das escolas. Não é isso que é passado para as direções. É a ameaça. É gente indo trabalhar, mesmo no grupo de risco, porque se sente ameaçado de perder o seu emprego, porque é dito com todas as palavras. Olha, tu pode perder. Imagina numa situação que a gente está vivendo de desemprego, de sem amparo, tu ainda ter a possibilidade de perder aquele pouco que tu ganha. Sabe, Andréia, que eu te ouvindo, lembrei que esses tempos eu estava conversando com um colega de vocês, professor da rede estadual, e lembro que eu ainda coloquei para ele, eu digo, o que eu percebo, né, de fora, não sou educadora, o que eu percebo da situação dos professores servidores do Estado, é que parece que são colocados como se fossem trabalhadores informais, porque a gente sabe que esse tipo de situação acontece muito no trabalho informal, ou até em pessoas que trabalham em regime CLT para o comércio, né? E não me parece uma realidade de serviço público, né? Que teria uma outra visão, né? E óbvio que a gente luta há muito tempo para que todo e toda trabalhadora tenha os mesmos recursos e a mesma qualidade de emprego que servidores, né? E aí, quando eu disse isso, esse colega de vocês me disse, olha, eu não vejo essa qualidade no serviço público, eu, enquanto servidor público. Eu me vejo exatamente assim como tu está caracterizando o trabalhador informal, o trabalhador do comércio, né? E é dessa forma, né, que
toda a categoria sente, né? E é dessa forma que o governo acaba passando também para essas pessoas. A gente tem pessoas, né, na direção, enfim, lá nas escolas no plantão, que são um grupo de risco, se colocando, né, em risco de adoecimento, de morte, para não perder o emprego, é algo absurdo, e é algo que a gente denuncia até para quem trabalha para o comércio, até para quem trabalha né, de forma informal, né, quem é trabalhador informal, a gente diz, isso que estão fazendo contigo é absurdo. E a gente está vendo uma categoria de servidores e servidoras passando a mesma situação, já estendendo também, né, Gabriele, aqui a gente está falando de uma relação trabalhista, mas, obviamente, não tem como alunos e alunas não sentirem, né, toda essa precarização e todo esse ataque à educação, que passa por professores e professoras, mas óbvio que chega também em alunos e alunas, né. Deixa eu trazer rapidinho aqui, gente, são 3 horas e 42 minutos, eu vou trazer rapidinho aqui alguns comentários, tá? A gente tem ali do perfil do Cine Dunas Cassino, mandando um beijão para o pessoal do Cine Dunas e reforçando a importância da gente estar próximo do Cine Dunas, que é o nosso cinema de calçada, que precisa ser mantido, e a gente vinha sempre reforçando aqui a programação do Cine Dunas, e agora fechados, a gente também está ali acompanhando. A Janete, né, é professora do Estado, e a Janete diz, boa tarde, prazer em ver vocês, aqui é a Janete do Silva Gama, minha preocupação para além das aulas remotas durante a pandemia é com a permanência das mesmas em percentual híbrido na educação básica, a qualquer tempo após a pandemia. Qual o produto humano desse processo? Sabemos que é um projeto muito maior do que acesso a equipamentos e redes de conexão, tá? Então, o comentário da Janete está aí, e na sequência temos ali o Conrado Wesley, segue a luta, o Carlos Medeiros diz que a luta continua e que a família está acompanhando em paralelo, a Maíra Salcedo dá boa tarde, parabéns pelas falas, e diz, o governo está exigindo 85% de participação das alunas e alunos no Google Sala de Aula, para não cancelar o ano de 2020, e todo o trabalho já realizado, inclusive com mais ameaças aos salários. De acordo com a Constituição, a LDB, a educação é direito de todos e dever do Estado. Como professora, não me sinto confortável em excluir 15%. Como solucionar? Né? Ela pergunta. Temos ainda a participação do Luciano Fernandes. Ele diz, para além da necessária e vital preocupação sobre a pandemia e suas consequências no ambiente escolar, temos também o atropelamento de um processo que deveria ser debatido e fomentado estruturalmente, tanto na parte física quanto profissional. Estamos tentando dar um pulo para outro momento da educação, sem tempo de projetos e aferição das consequências, dos resultados. Antes, raros casos, a aula se dava na escola, ou seja, fora de casa. Hoje, se exige que a aula seja em casa, avançando, não peguei a continuidade ali do comentário, Rafa, não sei se para ti fica disponível. Não fica, porque está muito grande, não entra na plataforma, que tem que ver lá pelo Face. Né? Tá, eu vou ver se botar ele no Face, mas, Andréia, ou enfim, fiquem à vontade se alguém quiser já trazer sobre esses outros posicionamentos. Avançando sobre a vida familiar sem ouvir os pais, sem considerar os diversos ambientes, muitas vezes desorganizados, fragilizados pela vigente situação de isolamento social. Muitos obstáculos. A cereja é o governo insensível e quase inacessível. É a continuação do comentário do Luciano. O que eu gostaria de falar ali, eu achei muito bons os comentários que os companheiros colocaram, mas uma questão específica dos diretores, que também afeta muitos professores, é toda hora curso e live. Os cursos do Sebrae são vergonhosamente os mesmos dados há 22 anos atrás, no fatídico governo Brito.
Aquela bobajada de o diretor tem que ser, transformar a escola em empreendimento. Então, já começa direto por uma concepção errada de educação. Depois, além de ser uma disputa ideológica, que eles ganharam no voto, tem até o direito de querer apresentar a ideologia deles, e nós a obrigação de nos contrapor. Mas é uma coisa de 22 anos atrás, uma bobajada, e que a gente é obrigado a assistir para ganhar a efetividade. Bom, fora isso, tem um monte de outros cursos para diretor que tem que fazer toda hora. Tinha um dia que tinha 4 lives no mesmo horário. E assim, aí tu vai ali assistir aquela live, tu não pode participar, tu não pode falar, tu tem que mandar por escrito algum questionamento, só respondem as que interessam. A única coisa interessante de todas essas lives foi o momento que a coordenadora disse para nós que nós vivíamos na caverna, o que ela tinha razão, embora ela também esteja dentro da mesma caverna, né? Mas nós precisamos, de fato, nos abrir, mas nós temos que nos abrir arrebentando os grilhões com as nossas mãos. Não é sendo tutelado por um governo de faz de conta, porque é isso que o governo quer. O prefeito de Porto Alegre e o governador do estado estão muito bem durante a pandemia. For fazer olhar a opinião pública sobre eles, eles estão muito bem, porque o que eles dizem na TV, eles parecem assim, magníficos. Só que aqui a gente vê as pessoas tudo caminhando, tudo pegando, transmitindo Covid uns para os outros. Já estourou em Rio Grande, estourou São José do Norte. O estado provavelmente hoje vai ter bandeira preta em algumas regiões. E todo aquele discurso. Para quê? Para mostrar que o Rio Grande do Sul é eficiente, que o Rio Grande do Sul consegue dar aula, que nós estamos tendo acesso. Então, quando nós, diretores, somos eficientes demais em responder aos questionamentos do governo, principalmente esses da interatividade, o governo não quer saber se o aluno está fazendo os trabalhos, se o aluno está aprendendo, se é o pai, se é o amigo que bota o nome no trabalho, que copia, ele não quer saber disso. O governo quer saber quantos alunos estão conectados. Esse é o que importa, que é o que vai passar para o público. Uma outra questão, essa questão da Janete aí, que a Janete falou, isso é um fato que a gente já dizia há bastante tempo. 25% da educação não precisa mais ser feito na escola. Então, eu acho que a gente tem que fazer, tem que avançar, mas também é fato que quanto mais aprimorado estiver essa nossa função, mais perto a gente está de que os 25% da educação sejam feitos de forma virtual por empresas que o governo de plantão vai contratar, né, porque esse mesmo Google Classroom, aí eu não sei de onde que eu tirei, que seriam 10 milhões, mas algum valor bem alto é pelo empreendimento do Google. Essas plataformas aí do Sebrae e esses outros cursos bobajada que eles ficam enfiando goela abaixo para da gente, olha, é até piada. O cara não sabe usar a internet, não sabe usar os negócios, se perde e ensinando nós a fazer aquilo que está fazendo errado. Mas toda essa bobajada custou dinheiro. Ninguém faz nada de graça nesses governos. E aí nós temos redução salarial aí através do difícil acesso que foi retirado das escolas, um achatamento de 6 anos sem aumento salarial, nós pagamos a greve e mesmo assim fomos descontados, e essa semana, desde ontem o governo está se exibindo que o Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no Enem. Olha, se ficou em primeiro lugar no Enem, não foi por causa do governo, foi por causa de uma categoria que é das mais dinâmicas da luta, mesmo as pessoas mais atrasadas no enfrentamento do sindicato e das lideranças, elas crescem nessa discussão, e essa discussão vai para a sala de aula. Então, o governo não fez nada para obter esses méritos, até porque se tivesse feito, seria o fruto de um outro governo que também vinha na mesma lógica de achatamento, de redução de turmas, de enxugamento da máquina, enquanto que, ao mesmo tempo, o governo vai liberando hoje bastante dinheiro para a agricultura, eu não sei se é para o Pronaf ou se é para o
os grandes, mas que liberou muito dinheiro para os empresários e que não libera para as categorias dos funcionários públicos. Quando libera, é para segurança, para se garantir de ter quem bate em nós lá na frente da praça. Oi. É isso. Olha aqui, ó, nós temos 9 minutinhos. Olha, não quero trazer as 7 pragas do Apocalipse, nem o Armagedon, mas o que a gente vai fazer? Elas já estão aí, Renilson. Elas já estão aí, né? Não sei, Gabriele, Cibele, Andréia, quem quer falar, fique muito à vontade para complementar aí. A gente tem alguns minutinhos para encerrar. Eu acho que eu queria puxar uma coisa da fala do Enilson, que ele falou que existe uma crítica, né, de uma elite que dizem que a gente vive em caverna, né, que não tem celular, que não tem esse acesso à internet, mas parece que são essas pessoas que vivem numa caverna, ou que simplesmente não querem abrir o olho para como a sociedade funciona de fato e como ela realmente é, né? Onde ter internet, ter um aparelho para te conseguir estudar, para te conseguir se comunicar nesse momento, é um privilégio. E isso tem que ficar bem claro, que não existe esse apoio para ter, sabe, essa comunicação, para te continuar com o teu trabalho, e que já não existia antes, onde o próprio salário do professor, que é uma pessoa que te ensina, que vai, sabe, não, já era atrasado, já é parcelado, ou às vezes nem recebia, e as pessoas acham que a culpa é nossa, que a culpa nunca é do Estado. Muito bem. A Andréia travou a imagem, eu não sei se é alguma coisa de conexão. Não, Andréia. eu acho que... Ah, tá, não, agora faz aí. Eu acho que eu estava paradinha, assim, quietinha. Não, mas a tua imagem já está gravada, tá só o teu áudio aqui pra gente, tá? Aí não sei se... Tá, é a internet, olha aí como é que são essas coisas, né? E eu tô aqui, dados móveis, Wi-Fi, mexo tanto um quanto o outro para ver se melhora, mas está tudo difícil. Vou deixar a Cibele falar mais um pouquinho, já falei bastante. A Cibele tinha liberado o microfone dela. Não, eu acho que é por aí, eu acho que esse debate é muito amplo e ele é complexo, assim, né? Eu acho que a gente não consegue olhar isso sob uma perspectiva só. Tanto é que a gente consegue ver aqui diferentes estratos, né, que estão relacionados diretamente com isso. Com saúde e com educação. Porque se tu vai para a rua, tu né, possivelmente ali está promovendo a transmissão, ou tu vai ser aquela pessoa que vai receber a Covid, ou então tu é o trabalhador que não tem outra expectativa a não ser ter que se deslocar em função disso, ou também está dentro dessas discussões aí de não ser ouvido, ser ouvido, né, em relação ao governo, e também nesse meio campo aí com a sociedade, tentando fazer com que entendam que não é fácil para nós, seria muito legal se fosse, mas não é, e a gente pensar no extrato, a gente pensar na diversidade dos nossos alunos, na diversidade de vida que todos eles têm, nas dificuldades, nas facilidades, na rotina, porque a gente conhece boa parte deles, né? Mas tem colegas meus, por exemplo, né? E isso inúmeros podem relatar que não conhecem, iniciaram o ano e não conhecem os alunos. E a gente tem que pensar 1000 vezes na hora que a gente produz material para aqueles alunos que a gente não conhece. Também eu acho importante dizer, como já foi falado ali pela Andréia, a questão da saúde mental, não só dos nossos alunos, né? A questão as direções e as coordenações de escola, eu fico preocupada, assim, porque eles têm que filtrar muita coisa para chegar até nós, e a gente filtra mais para chegar nos alunos, então é um trabalho em que todo mundo está meio que se dando as mãos e se segurando para não cair, porque tem que manter uma certa organização mental para as coisas funcionarem, e aí esse funcionamento é para a gente ainda se apoiar, porque diante de tantas ameaças, né, aí demissão, ou as convocações, né, por exemplo, tem colegas ali, eu sou um caso, trabalho 40 horas e não estou recebendo convocação, recebo por 20, né, então, e a gente segura lá no osso do peito o que dá para fazer, muito por conta dos alunos e muito preocupados com eles, porque a gente entende que a educação é muito mais do que isso, é muito mais do que só enviar tarefas diárias para os alunos. Em sala de aula a gente não funcionaria assim, a Gabriela tem razão,
a gente explicaria numa outra aula de atividade, numa outra aula de dúvidas, e a gente não tem essa possibilidade agora. O que a gente está fazendo é o que é possível para se fazer nesse atual momento, né? E esse diálogo é importante que a gente realize com vocês, com a sociedade, com os pais dos nossos alunos, para que eles compreendam, né, que todo mundo está tentando se organizar nessa situação e esperando que passe de uma vez, né, esse período horroroso que a gente está vivenciando, essa situação complicadíssima de falta de compreensão, né, dos cuidados básicos, do distanciamento social. Isso é recado que a gente coloca sempre, né? E eu acho que é por aí, assim, as angústias são várias, os questionamentos são muitos, a necessidade de ser escutado, né, de ser ouvido, de poder estar junto com os nossos alunos, pais, colegas de trabalho, sociedade, é importante, assim, é o máximo, sim, mas é por aí, eu acho que fica assim, né, vamos questionar mais, vamos observar mais, vamos ter um olhar mais atento para as falas do governo, porque exatamente o que o Nilson falou, o discurso é lindo, o cara fala o que ele quer, mas quando chega aqui na ponta para a gente resolver, é a gente que resolve por ele, né? A gente que está lá fazendo das tripas do coração, com falta de infraestrutura, com falta de material, com o que a gente tem na mão, para eles conseguirem o acesso que a gente tanto deseja, que é entrar na universidade, construir uma vida que a gente deseja para eles, né? Porque todo mundo tem que ter esse direito. É por aí. Obrigada, Viu, pelo espaço. A gente que agradece, Sibeli. A gente tem 3 minutinhos para encerrar. 3 minutos. Andréa, só quero dar tchau. Não, antes de até de tu fazer, também não temos uma rigidez, assim, mas a gente está tentando cumprir o horário. Mas só para trazer um último comentário ali, a Cedilene Medeiros diz, há muito tempo aposentada, mas ainda muito ligada no assunto da educação, emocionada com as falas verdadeiras. Toda a minha solidariedade ao pessoal da Ativa. Tá? Andréa, se tu quiser encerrar, por favor. Eu quero agradecer, Deca, assim, ó, é muito complexo, como disse a Cibele, todo este tema, né, e não se esgota, e é muito importante esses espaços, a gente precisa de muitos espaços, de muito, falar muito com a sociedade como um todo, sobre o que está vivendo realmente a educação no Rio Grande do Sul, né, porque parece, em certos momentos, que é tudo muito lindo, né? Tá sendo promovido até pela grande mídia, coisas como, as professoras estão levando material de porta em porta, no interior, nas porteiras. Então me fugiu a palavra, mas é pintado um cenário muito bonito, muito romântico, é uma romantização de uma situação muito crítica, que a gente não pode deixar acontecer, não podemos permitir. Na ponta, na realidade, a gente está com uma categoria massacrada, adoecida, os nossos estudantes sem o acesso e sem o direito garantido do que realmente necessitam, que é a educação pública de qualidade, porque eles estão tendo que custear pelo pouco acesso que eles estão tendo, na verdade, né, porque tem que pagar a internet, eles estão custeando, né, que é um direito público. Então tem muita coisa que se a gente aprofundar é um dia inteiro aqui de conversa, né, e que precisa ser aprofundado, a gente não está dizendo que não deva ser, a gente tem que aproveitar sim, não pode deixar que isso passe. Como disse a Janete, isso é um projeto que estava em curso, foi implementado agora goela abaixo na pressa e que com certeza se planeja continuar, e a gente não vai permitir, não pode permitir que não sejam avaliados todo o processo de uma forma muito real, muito concreta. Então, se não nos dão espaço, a gente vai cavar espaço sim para falar e ser ouvido. Tá? Então, muito obrigada, Deca, Rafa, obrigada a todos que participaram aí com os comentários, os colegas, Maíra, Cedilene, a Lília, né? Enfim, todos que fizeram os comentários e participaram aqui com a gente. Gabi, leva um abraço aí para todos os estudantes da nossa rede. A gente está com muita saudade. Eu não estou com sala de aula no momento, mas nunca deixei de estar convivendo com vocês, porque os estudantes estão sempre na luta junto conosco, em todos os atos, em todos os movimentos,
e a gente está com muita saudade de estar junto, mas vai passar. Eu acho que isso é que a gente tem que ficar torcendo sempre e pensando que isso tudo vai passar. E a gente vai estar aqui. A educação vai continuar, os educadores, os estudantes vão estar aqui. Firmes. Vamos resistir. Obrigada, Enilson, pela tua disposição, Cibele. Então, seguimos. A gente agradece com certeza. Tanto a disponibilidade. Oi, abri aqui. Tá? A gente agradece tanto a disponibilidade de vocês de estarem aqui e reforça, né, que o Paralelo é um espaço, sim, para as categorias, para os movimentos, para os sindicatos, para que a gente traga o que não aparece em outros espaços de mídia que ficam trazendo essa romantização, palavra muito bem colocada pela Andréa, né, da situação bem delicada que está a educação no Estado. Gente, 4h02. Opa, perdemos a Dequinha. Opa, a Deca caiu. Caiu a Deca. Acho que caiu a Gabi também. Mas é isso, essa é a dificuldade que a gente vem. E caiu a Gabi. Caíram as duas. Mas é isso, gente. Vamos encerrando por aqui, então. Vou pegar o papel de host da Dequinha aqui para encerrar o programa. Agradeço vocês por terem vindo e todos aí que estiveram conosco na live. Valeu, tá? Vamos lá, continuamos na luta e sempre que quiserem o espaço, entrem em contato, mandem mensagem. O Paralelo é de todos vocês. Perfeito? Sim. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.